Vem cá, tu vai fazer o Enem e ainda tá tentando entender alguns assuntos que caem muito. Vou falar um tópico que cai muito no Enem, que o pessoal tem uma discussão gigantesca sobre ele, que é a primeira lei de queixo. Olha cá, vem cá, claro. Olha só. Quando você está estudando no colégio, o que é que acontece? Normalmente, vem o professor, coloca uma fonte, coloca fio, aí ele coloca resistores. Inicialmente ele começa só com fio único resistor, tá? Então, só nessa ideia. Fonte, ó, isso aqui, lê a fonte, e aqui é o nosso resistor, beleza? Beleza. Aí, qual é a função da fonte? Vamos se aproximar aqui, ó. Qual é a função da fonte? A função que a fonte tem é de fornecer DDP para o sistema e gerar uma corrente relacionada com a resistência. Então, o que acontece? Se você olhar essa partezinha aqui, que é a fonte. Isso vai fornecer energia para ter um movimento. Beleza? E isso que é a resistência. É como se fosse uma lâmpada. Então, o professor pode botar lâmpada 1, lâmpada 2, tá? Aí, beleza. Quando tem um ciclo formando assim, o professor também vai falar que vai ter I, que é a corrente elétrica que sai de um canto para outro e faz esse movimento. Beleza? Só que o nosso problema não é quando chega assim. Por quê? Olha só. Nosso problema é o seguinte. Antes de ir para o mais complicado, vamos para cá. Ó. A gente entende que quando a gente tem um circuito desse jeito, por exemplo, no lugar de colocar aqui, eu vou colocar R, tá? Isso aqui vai ser o que a gente aprende como tensão. Ou seja, a tensão pode ser, por exemplo, 220. Então, ó, a tensão aqui é 220 e a resistência aqui vai ser de 10 ohms. Isso aqui é ohms e isso aqui é volts. Beleza. A gente aprende que a gente tem uma relação entre tensão, resistência e corrente. Que relação é essa? É que U é igual a R vezes I. Beleza. Quanto é U nesse problema? U vai ser 220 volts. Quanto é R? 10 ohms. E quanto é I? Não sei. Como é que eu acho para encontrar somente esse termo? Eu vou pegar isso aqui e passar para o outro lado? Fazendo o quê? Dividindo. Então vai ficar 220 volts dividido por 10 ohms é igual a nossa corrente. Se você calcula isso certinho, 22 dividido por 1 dá quanto? Dá 22. Só que 22 é o quê? Ó. Então, I vai ser correspondente a 22 amperes. Então, a corrente que sai aqui, nosso I, é 22 amperes. Essa corrente, ela é cíclica. Então, ela é 22 aqui, ela é 22 aqui, ela é 22 aqui, 22 aqui. Então, só que quando a gente só tem um resistor, beleza. Só que a grande complicação é quando a gente chega na questão e ele dá um circuito em paralelo. Como assim paralelo? Aqui. Você vai ter a mesma fonte, vai vir esse fio, só que esse fio agora vai se dividir por dois caminhos. Onde aqui vai ter a resistência 1 e aqui vai ter a resistência 2. Vai aumentar o circuito e fazer isso. Beleza. Tá, eu entendi. Mas e aí? E é o seguinte, você sabe que aqui é a tensão, a DDP, e você sabe que é R1, R2. Só que o que é que a gente quer estudar especificamente? A gente quer estudar uma parte específica daqui. Olha, que parte? Essa aqui, ó. A corrente que está passando aqui. Peraí, vou colocar esse outro aqui. Ó. Exemplo, isso aqui é I. Concorda? Concordo. Isso é a nossa corrente. Ela vai continuar aqui, vem aqui. Só que agora aqui tem uma bifurcação. Isso aqui é um nó. Isso é literalmente como você pega e faz isso aqui na prática. Por um fio, vem um fio, e ele se divide em dois. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ó, vem por aqui
E quando ele chega aqui, ele tem que se dividir nesse e nesse. Beleza. Aí tem toda a matemática por trás para você calcular isso aqui. Só que o que é que acontece? Antes de iniciar, vamos falar que nosso I era de 10 amperes. Se ele é de 10 amperes, ele tem que chegar a 10 amperes. Aí qual é a grande analogia que a gente dá para brincar aqui? É o seguinte: esquece a eletricidade, pensa como água. Você abre uma torneira, a água está passando por um cano e ele divide em dois. A quantidade de água que tem no começo é igual a quantidade de água que foi dividida nos canos? Sim, não vai botar água do nada, não brota energia do nada. Então, se aqui era 10 amperes, então vai ser 10 para o I, que vai passar para cá. Ó. Vou chamar de outro I, por exemplo, I2, vou chamar isso aqui de 1. E isso aqui é I3. Aí a lei de Kirchhoff, que é a grande complicação da galera, é que a corrente inicial ela vai ser igual à soma das correntes depois. Aí, beleza, cara. O que a gente pode fazer com isso? Pode fazer o seguinte. Se a gente considera que é 10 amperes, e se suposição, a gente fala que esse aqui é 3 amperes, beleza. Minha pergunta é, falta quanto para dar 10? Ah, Ricardo, isso aqui tem 10 amperes. Beleza. Se aqui tem 3 amperes, para e esse aqui, 3 amperes, mais alguma coisa dá 10 amperes, então esse é certo. Então, essa aqui é a nossa amada lei de Kirchhoff. A corrente elétrica que entra no nó é igual à corrente elétrica que sai do nó. Então, na prática, se eu tenho 10, aí passa para R1, para ou melhor, ele vai I1, né, que é inicial, aí digamos assim, em vez de 2 fios, fosse 3. Então, a soma desses 3 fios que passou a corrente, tem que dar a corrente inicial. Na prática, é como se você tivesse dinheiro. Você entra com 100 reais. Você compra alguma coisa. No final, o valor que você comprou, mais o quanto sobra na tua carteira, tem que dar o valor do início. Beleza? Então, essa que é a ideia. Isso que é a lei de Kirchhoff. Se você nunca tinha entendido essa lei, espero que tenha ficado claro. Se você gostou da explicação, ainda para ajudar, compartilha, comenta, dá like e a gente vai conversando. Isso é uma das primeiras aulas que a gente vai colocar nesse formato, um quadro bonitinho, para a gente tentar entender. Muita gente sofre com física, mas é porque pensa que física literalmente é só o mar de conta. Enquanto você não entender que física, você ganha pontos de física, acerta questões. Primeiro pensando, antes de você sair fazendo conta igual louco, você vai estar muito mais à frente dos seus concorrentes.